6 de janeiro, o presidente da República, mais uma vez, atacou a vacinação infantil. Ele chega a dizer, no dia 3 de janeiro, o seguinte: você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Eu acho, da nossa parte, talvez a pergunta a ser feita é: qual o interesse de Jair Bolsonaro em sabotar a vacinação infantil? Mas eu faço a pergunta ao senhor, né? Em primeiro lugar, como repercutiu isso no ambiente da Anvisa, esse questionamento do presidente da República, dizendo qual o interesse da Anvisa na vacinação infantil? Em segundo lugar, eu acho que a gente podia aproveitar esse momento para o senhor poder informar aqui quais os critérios que balizaram a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela vacinação das crianças, tecnicamente quais são os critérios, qual o grau de segurança que tem a vacinação das crianças e, no seu sentir, na sua interpretação, nós temos hoje menos de 10% das crianças brasileiras vacinadas. Muitas dessas crianças brasileiras vacinadas, essa ausência de vacinação já resulta em tragédias. Só vou dar um dado concreto: no meu estado do Amapá, pelo menos 2 crianças faleceram no último dia 30 de janeiro em decorrência da Covid-19. Se contar quando a vacinação começou e quando elas se infectaram, obviamente, se a vacinação tivesse começado anteriormente, elas estariam vivas. Eu sou provocado todo dia, presidente Humberto, nas redes sociais, nas redes bolsonaristas, porque eu ainda não levei o meu neto para se vacinar. Então aproveito o espaço da Comissão de Direitos Humanos para informar, por mais absurdo que seja, nós temos que dar explicação para isso. Não levei porque desde o dia 10 de janeiro ele se infectou de Covid, ele foi infectado. E ele foi infectado, pelo menos dia 10, dia 15 de janeiro, porque não teve vacina. E aí por isso que eu não levei para vacinar. Porque depois de recuperado é que tem a janela do espaço para ele se vacinar, e ele será vacinado tão logo seja autorizado pelos médicos o tempo devido para vacinação. Mas eu acabei de relatar uma circunstância pessoal, no caso do meu neto, ainda bem que ele está bem, mas eu falo, a mesma coisa não aconteceu com famílias de conterrâneos meus que perderam filhos por não ter a vacinação. Então, eu lhe faço esse conjunto de perguntas, doutor Barra Torres. Número 1, que o senhor declinasse aí as balizas técnicas que levaram à autorização da vacinação. Me permita, eu acho que é absurdo nós temos que esclarecer isso, porque, enfim, todos nós fomos levados para se vacinar quando tínhamos 1 ano de idade e nunca se perguntava por que estava sendo levado e nem qual era a marca da vacina. Mas nós vivemos tempos dos absurdos, tristes tempos de absurdos. Então é importante, como essa sessão está sendo transmitida para todo o Brasil, é importante esse esclarecimento, em primeiro lugar, para todo o Brasil. Segundo, qual o impacto deste ataque gratuito, senhor presidente da República, no dia 6 de janeiro, a Anvisa? A Anvisa é instituição respeitadíssima e, obviamente, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. E, em terceiro lugar, qual a relação que tem o atraso da vacinação hoje com declarações desse tipo? Senador Randolfo, desculpe. Senador, é importante pontuar que, se formos fazer uma análise de todas as manifestações do senhor presidente em relação à Anvisa, nós vamos encontrar talvez 97% de referências elogiosas e 3 diametralmente opostas a isso. Quais são as 3? O senhor já elencou 2. Há uma outra. Primeira, que é quando o senhor presidente indaga publicamente por que a questão da Anvisa querer fechar o espaço aéreo. A Anvisa não tem autoridade para fechar espaço aéreo. A Anvisa é um órgão assessorial, assessora 4 ministérios quanto a fronteiras, saúde, infraestrutura, justiça e casa civil, portanto não tem poder para fechar ou abrir espaço aéreo. Então, houve essa primeira manifestação distoante de todas as outras, os senhores se recordam disso, as referências eram sempre positivas e elogiosas, mas essas 3 foram bastante impactantes. Essa primeira que citei, que não houve, pelo menos não me recordo de nenhuma resposta pública da agência.
Houve essa outra que o senhor mencionou inicialmente, que é do possível pedido de lista, onde inclusive eu disse, olha, o primeiro nome da lista é o meu, até porque começa com letra A, vai estar em qualquer lista da agência. E a terceira foi essa que o senhor citou agora, em que o senhor presidente indaga o que há por trás disso aí. O disso aí referia-se à aprovação vacinal, o que obviamente leva à suposição de que poderia estar havendo algum interesse ligado à corrupção. O presidente depois nega isso, ele depois disse que não tratou de corrupção. Mas permaneceu a dúvida, se não tratou de corrupção, aí realmente eu não consigo entender o que poderia haver, no entendimento do senhor presidente, por trás do ofício. Os servidores da Anvisa, eles pagam suas contas, colocam seus filhos na escola, pagam as contas de hospital, de transporte, de alimentação, com o trabalho da agência. Trabalho, a garantia do trabalho é um direito humano, esta comissão trata exatamente disso. Então, os servidores, por e tão somente, fizeram o seu trabalho. Aliás, por e tão somente numa fala rasteira, porque nós estamos numa pandemia com 630 mil mortos. Então, esse trabalho é um trabalho que busca reduzir, evitar que esse número cresça. Não há nada por trás, a não ser o interesse público, a não ser o interesse de fazer o seu trabalho e contribuir para que esse Estado terrível que assola o Brasil e o mundo tenha fim. Então, o objetivo sempre foi esse. Não há nada por trás, é o que está à nossa frente, ao contrário. Obviamente, ao impacto inicial de insegurança, somou-se agora um outro impacto. O servidor, e eu sei disso porque converso com os servidores, tenho contato com eles. Então, o servidor, na sua mente, traz a seguinte questão: bom, agora eu tenho que me preocupar com a minha segurança e também estou tendo sobre mim lançado uma dúvida de que, além do interesse público, eu estou querendo outra coisa. Não conseguimos identificar que outra coisa é essa. A questão da vacinação infantil no Brasil, ela, infelizmente, ela caminha a passos lentos, conforme o senhor muito bem pontuou. No próprio dia de ontem, à noite, um jornal de grande circulação no Brasil fez um levantamento e ele pontua que uma criança morreu a cada 3 dias por Covid, enquanto o país debatia a vacinação infantil. Depois de aprovado pela Anvisa, até o início da vacinação efetivamente, a cada 3 dias uma criança, o que daria aproximadamente 7 crianças que teriam morrido nesse período em que se fez uma série de ferramentas de gestão não usadas antes, para analisar a questão da vacinação infantil. Se o senhor puder, inclusive, assinalar sobre isso. Na história da Anvisa, tem algum precedente de igual tipo? Não. Ou seja, após a autorização da Anvisa do uso de determinado medicamento, nesse caso de uma vacina, em seguida, o Ministério da Saúde promover audiência pública sobre o tema? Tem algum precedente sobre isso? E eu digo mais adiante, se o senhor tem conhecimento de algum precedente na existência de agências reguladoras, não só no Brasil, como no mundo todo, desse parâmetro, fazer audiência pública após o órgão técnico e regulador ter dado parecer favorável? Não é do meu conhecimento, senador Randolfo Rodrigues. Nossos diretores estão nos acompanhando. Se for do conhecimento deles, eles certamente me transmitirão e eu direi a esta comissão. De minha parte, não é do meu conhecimento e daquilo que conheci da Anvisa de 2019 até a presente data, estou lá desde 2019, não tem precedente nessa ferramenta que foi utilizada, nessas ferramentas que foram utilizadas. A questão da vacinação infantil, a análise, que é a última pergunta que o senhor faz, ela foi pontuada como a vacinação dos adultos. Os parâmetros de qualidade, segurança e eficácia, e vamos lembrar de vacinas que já haviam sido aprovadas para o uso adulto no Brasil, portanto, tratava-se de uma inclusão em bula de nova faixa etária de produtos previamente conhecidos, em que pese que, por exemplo, no caso da vacina Pfizer, é uma dosagem diferente, uma concentração diferente, mas produtos que já tinham apresentado seus dossiês, no caso dos adultos, para a agência. No caso das crianças, foram acrescidos os dossiês referentes aos estudos clínicos realizados com a faixa etária a qual se pretendia, já foi aprovado, claro, a inclusão em bula. E o Brasil não fez absolutamente nada de diferente do que, por exemplo, 44 países no mundo onde a vacinação para a faixa etária em tela está aprovado. Percentual de vacinação. No Brasil, dia de hoje,
aproximadamente 16% do público alvo de crianças entre 5 e 11 anos. Vamos comparar: no Chile, 66,6%, na Argentina, 76%, Estados Unidos, 31%, com toda a questão antivacina que existe nos Estados Unidos. Austrália, 46,4%, Itália, 34,4%, Canadá, 54,6%. Chile e Argentina, inclusive, já iniciaram a segunda dose na faixa etária entre setembro e outubro de 2021. Todos esses países com Pfizer? São diversas vacinas aprovadas lá, senador. Então, veja, o nosso país, de fato, ele caminha em passos ainda lentos, ainda tímidos, em relação à vacinação infantil. E o registro infantil, de alguma ocorrência envolvendo crianças após? Não tem nenhum óbito registrado em nenhum lugar do mundo até o presente momento. Desculpe a pergunta básica, na faixa talvez etária. Eu acho que é importante isso para quem está nos assistindo. É importante. Para entender, é básico, porque lamentavelmente vivemos absurdos tempos. Não há nenhum registro de óbito, e os eventos adversos que têm sido pontuados, principalmente pelos divulgadores das fake news, a questão de miocardite, por exemplo. A miocardite ela é muito mais frequente na Covid-19 do que no uso de vacina. Existe uma proporção que foi feita pelo CDC nos Estados Unidos de número de casos por 100 mil. Então, a miocardite na Covid-19, em 100 mil casos, em 100 mil pessoas, perdão... Se o senhor me permite, inclusive aqui no Senado, tivemos uma audiência pública, senador Humberto, no último dia 14 de fevereiro. Queria só aqui trazer... Aquele gráficozinho do... Eu tenho aqui. Recentemente publicado em artigo científico de uma jovem de 34 anos que morreu de um mal súbito. Não, ele não puxou com força o edredom. Não, ele não ficou mais de 2 horas em frente à TV. Não, ele não fez sexo em determinadas horas e ele apresentou um mal súbito. E que são corroborados esse é um depoimento que eu aqui no Senado sobre recentemente publicado em artigo científico de uma jovem de 34 anos que morreu de um mal súbito. Não, ele não puxou com força o edredom. Não, ele não ficou mais de 2 horas em frente à TV. Não, ele não fez sexo em determinadas horas e ele apresentou um mal súbito que o seu coração mostrava por mostras patológicas, lesão pela RNA mensageiro da vacina, porque ele tinha exames negativos da Covid. Estudos em animais com apenas 4 semanas já mostravam que essa proteína spike permanecia por meses no nosso organismo, que dirá desafios consecutivos de 3ª e 4ª dose. Chamo a reflexão de todos aqui que se submeteram a fazerem um screening muito detalhado de suas avaliações cardiovasculares e, como eu vou mostrar, oncohematológicas, porque o número de casos de cânceres vão aumentar muito. Doutor Barra Torres, depoimentos como esse, nós podemos já colocar o carimbo de fake news, de mentira? Depoimentos como este em relação à vacina? Senador, eu não conheço a doutora que efetuou essa alocução, mas é o tipo de alocução e é o tipo de mensagem que nós vemos hoje, infelizmente, proliferar nas redes sociais, que vão no contraponto de tudo aquilo que eu apresentei, da lista de 44 países no mundo todo, que estão fazendo exatamente o contrário do que está sendo dito ali. Nós temos hoje as informações dos hospitais onde os leitos de UTI com graves casos estão sendo ocupados, onde mais de 80%, 85% são de pessoas sem vacinação ou com vacinação incompleta. Então, me parece que nós estamos perdendo um tempo precioso que poderia estar sendo voltado ao esforço útil de enfrentar a pandemia, que não acabou, é importante, e, infelizmente, damos ouvidos a essas colocações. O que tem, senador Randolph, de complicado na mortalidade da pandemia da Covid-19? É que ela ocorre de maneira silenciosa.
Mas quantos aviões estão caindo hoje no Brasil por Covid-19? Vamos calcular que um avião de uso doméstico leve 200 pessoas. Eu tenho um levantamento feito aqui nos últimos 15 dias, ao eco dessas frases de que a pandemia acabou, está superado. No dia 1º de fevereiro, 929 pessoas. No dia 2, 893. No dia 3, 1.041. E assim vai, até chegarmos ao último número, no dia 15 de fevereiro, de 854 mortes em 24 horas. Dá um total, senador, nos últimos 15 dias, de 12.551 mortes. Se dividir por 200, número de passageiros de um avião de uso doméstico, vai dar aproximadamente 63 aviões caíram em território nacional nos últimos 15 dias. O que vai dar uma média de aproximadamente 4 aviões por dia, senador. O senhor veja que até hoje nós comentamos o acidente da Air France ao decolar e cair no Atlântico nas costas do Brasil. Fica marcado. Até pouco tempo atrás nós comentamos o acidente do voo da TAM, que decolou, ou melhor, tentou pousar em São Paulo, não conseguiu. Isso é marcante. A morte pela Covid-19 não é. Ela ocorre, entra nessa estatística e a gente não se dá conta de que são aviões caindo todos os dias em território nacional, todo dia. E aqui tem homem, mulher, criança, idoso, jovem, estão todos aqui misturados. Então eu pergunto, é razoável divulgar que a pandemia está acabando? É razoável ouvirmos a Ômicron é tranquila, a Ômicron é branda? É branda? Por que no dia 15 morreram 854 pessoas? Se essa é a variante mais prevalente no Brasil hoje, é a Ômicron. Poder de contágio tremendo. O que acontece, certamente, sim, a tal brandura dessa variante, é que da imensa maioria de casos que ela vai contagiar, poucos são os que vão integrar esses números que eu citei, mas o fato é que os que integram os números que eu citei estão tendo esse desfecho. Então é muito importante que ao menos se deixem as pessoas que têm que trabalhar nisso aqui, trabalharem com um mínimo de tranquilidade, já que segurança não foi provida, não há. Então, pelo menos a tranquilidade para trabalhar, é o que eu posso dizer aos senhores. Eu queria só, senador, desculpe, concluir o que eu falei da miocardite. Isso aqui é um levantamento do CDC dos Estados Unidos, que coloca que há 16 vezes mais risco de miocardite em pacientes com Covid-19 do que em pacientes vacinados. Porque o que se está dizendo? Não, a vacinação leva a miocardite, vai matar crianças por miocardite. Em 100 mil pacientes com Covid-19 ocorreram 150 casos de miocardite. Em 100 mil pacientes com Covid-19 submetidos à vacina, 9 casos. Então é gritante a diferença. A miocardite é muito mais presente na própria Covid-19. Entretanto, esse dado não é veiculado, não é falado, e coloca-se a miocardite como grande problema de quem é submetido à vacina. Nas sequências de crianças vacinadas nos Estados Unidos da América, 10 tiveram eventos adversos mais graves que precisaram de acompanhamento médico. Dessas 10, 2 tiveram que permanecer em observação em hospital, portadoras de miocardite. Permaneceram, tiveram alta, estão muito bem, obrigado. Esses são os números. Então, tudo que se constrói de terrorismo, de fake news, em cima dessa questão, está cobrando um preço. Está cobrando um preço. A conta está chegando. Presidente, não tem mais perguntas, só me permita aqui fazer um depoimento, doutor Barroso, inclusive de cunho pessoal. Há 2 anos, inclusive no início da pandemia, sob a vigência do governo do presidente Jair Bolsonaro, eu cheguei a ter dúvidas sobre vossa gestão. Faço questão de confessar isso, frente da Anvisa. Os fatos que se seguiram, ainda bem, provaram que eu estava totalmente errado. O senhor honra a Marinha Brasileira e as Forças Armadas desse país ao qual serve.